Olá pessoal, estamos aqui mais uma vez com nossas videoaulas e eu vou iniciar agora um pequeno curso falando de funções matemáticas aplicadas à economia. O que temos visto é que alguns alunos fazem curso de administração ou ciências contábeis e às vezes ficam perdidos quando veem algumas coisas que acontecem na economia passadas à frente deles. Por exemplo, função custo, função receita, função lucro, função demanda, função oferta, ponto de equilíbrio, função utilidade, curva de orçamento, função produto. E essas coisas têm que ser avaliadas e passadas para os alunos para que eles possam entender. Mas alguns não conseguem entender. Então eu vou estar passando agora esse conteúdo, vou iniciar agora essa videoaula para alguns conceitos básicos. E na próxima aula já faremos alguns exercícios para poder praticar, porque a matemática só aprende-se com a prática. Primeira coisa que nós vamos ver aqui é o seguinte: constantemente encontramos no nosso cotidiano situações envolvendo relações entre duas grandezas variáveis. Por exemplo, você quer saber, por exemplo, o total da conta de água que é pago mensalmente em relação ao consumo que você faz e o valor da conta, por exemplo. Como é que você vai calcular isso aí? Outra coisa que você pode ver é a sua receita que você tem de determinado produto. No final do mês, quando você trabalha numa empresa, você produz um produto, você fabrica um produto e você vai vender, a receita que você vai ter em cima do que foi gasto. Você não sabe como calcular isso. Por exemplo, o gasto que foi feito para poder fabricar aquele produto e o lucro que você vai ter em cima da receita e do que você gastou. Outra coisa, o consumo de combustível de um carro em relação à quantidade de quilômetros rodados pelo carro. Tudo isso aí são funções matemáticas. Então eu vou estar começando agora, falando de algumas funções básicas que nós vamos ver durante o nosso pequeno curso. Eu vou apagar essa tela aqui e passar adiante aqui para poder nós vermos aqui adiante o que vai ser feito aqui. A primeira coisa que nós vamos ver é a função custo. Essa aqui é a primeira, nós vamos ver. Função custo. Função custo. Para compor uma função, custo, geralmente temos uma série de fatores, como por exemplo, o custo fixo. Custo fixo, você pode ver, por exemplo, o aluguel, seguro, imposto, isso é um custo fixo. O gasto com o trabalhador que trabalha na empresa, isso é o custo fixo. E o custo variável é em função da quantidade produzida por determinada mercadoria. Então, como é que eu posso expressar isso aí usando uma fórmula matemática? Eu posso dizer que o custo total, vou chamar de CT, o custo total, ele vai ser igual ao custo fixo mais o custo variável, certo? Custo fixo mais custo variável. Então, você tem custo fixo e custo variável é igual ao custo total. Essa é a primeira fórmula que nós vamos ter que memorizar para nós vermos aqui funções aplicadas à economia. A segunda função que nós vamos ter é a função receita. Função, vou colocar só F aqui, função receita. Função receita. A função receita é composta com a quantidade arrecadada com a venda de X unidades de um determinado produto. Isto é, a quantidade multiplicada pelo valor unitário, ou seja, a receita. Você pode chamar a receita total como sendo a quantidade multiplicada pelo preço, certo? Isso aqui vai ser a receita total. A quantidade multiplicada pelo preço. É a segunda forma que nós vamos ver. A terceira é a função lucro. Função lucro. Um produto ou vendedor obtém seu lucro ou função lucro retirando o custo do valor arrecadado com a receita. Ou seja, você pode escrever a fórmula que vai ser a seguinte: lucro é igual
a receita menos o custo. Certo? Menos o custo. Eu vou fazer aqui, eu vou apagar aqui, vou colocar mais para cá, porque por causa da gravação da tela, eu vou apagar isso aqui e vou colocar diferente. O seguinte, eu vou escrever em forma de função mesmo. Eu vou chamar de x um valor no produto. Eu vou fazer ele de x é igual a R de x menos C de x. Certo? C de x. Ou seja, a função lucro é igual à função receita menos a função custo. A função demanda. Vou colocar somente f.demanda. A função demanda ela é o seguinte. Considera as circunstâncias relativas a um fabricante nas quais as únicas variáveis são preço e quantidade. Ou seja, preço e quantidade. De mercadorias demandadas X. Portanto, a função demanda é uma relação entre a quantidade demandada X e o preço P. Em geral, quando o preço é baixo, os consumidores procuram mais a mercadoria e vice-versa. Ou seja, a demanda ela é mais e quando o preço da mercadoria ele é mais baixo. Quanto mais baixa a mercadoria, maior a demanda, maior o preço, maior a venda, maior a procura. Isso é a demanda, certo? E vou apagar a tela para nós passar para a função oferta. Só oferta. A função oferta é o seguinte, assim como a demanda, a oferta também pode ser expressa por uma função, relacionando-se preço e quantidade oferecida de uma mercadoria. A função oferta é crescente, pois quando o preço sobe, existem mais produtores interessados em colocar no mercado quantidades cada vez maiores de seu produto. Quando o preço cai, essa oferta diminui. Vou ler de novo aqui para vocês entenderem. Assim como a demanda, a oferta também pode ser expressa por uma função, relacionando-se preço e quantidade oferecida de uma mercadoria. A função oferta é crescente, pois quando o preço sobe, existem mais produtores interessados em colocar no mercado quantidades cada vez maiores de seu produto. Quando o preço cai, essa oferta diminui. Ou seja, uma mercadoria ela tende a ter maior demanda, a ter maior quantidade no mercado quando o preço está lá em cima. Quando o preço está lá embaixo, a quantidade de mercadoria diminui. Ou seja, a demanda ela vai ser, nesse caso aqui, a demanda. Nesse caso aqui, a demanda não existe. A demanda ela é quase que inexistente. Ou seja, se você tiver a mercadoria com preço muito alto, ela vai ter uma menor procura. Se você tiver uma mercadoria com preço baixo, ela vai ter a maior procura. Um exemplo desse aí é a nossa famosa Black Friday. Black Friday. Inclusive, eu estou gravando uma videoaula aqui na sexta-feira e está acontecendo hoje essa Black Friday. 25/11/2016. Ou seja, está havendo uma demanda muito grande de mercadoria, porque o preço está lá embaixo. O que vai acontecer? Se a demanda é alta e o preço está baixo, logo, logo as mercadorias irão faltar no estoque. Certo? Irão faltar no estoque. Então não vai ter falta de mercadoria, porque o preço está lá embaixo e a demanda é alta. Certo? Eu vou parar a aula por aqui. E na próxima aula vamos ver ponto de equilíbrio, função utilidade, curva de orçamento e outras funções relacionadas a isso aí, certo? Obrigado mais uma vez. Curta minhas videoaulas, se inscreva no meu canal, dê um like me ajudando a divulgar minhas videoaulas. Quanto mais vocês me ajudarem, mais eu vou estar gravando aula para poder ajudar vocês também, certo? É um ajudando o outro. Obrigado e fiquem com Deus.